convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, e vamos dar continuidade a esse texto que se encontra naquilo que a gente chama no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, em que Jesus ensina algumas lições importantes aqui, e nós estaremos dando continuidade sobre esta parte aqui, a partir capítulo 6, nós hoje veremos a segunda parte sobre vencendo a ansiedade. Vamos ler os versículos 22 e 23. E a ansiedade, ela, como nós começamos a falar semana passada, a ansiedade existe porque nós colocamos a nossa confiança no lugar errado. Então, antes de ler esse versículo, eu vou lembrar aquilo que nós começamos a falar na semana passada, para recapitular, né, para refrescar a sua memória. Se você já ouviu, se você ainda não ouviu, você vai começar a entender o motivo de nós termos ansiedade. O motivo de nós termos ansiedade é porque nós, como já disse, colocamos a nossa confiança no lugar errado. E aí Jesus Cristo, ele vai começar a mostrar aonde nós colocamos a confiança, que não deveríamos colocar a confiança. E aí nós vimos na semana passada que, em primeiro lugar, nós colocamos a confiança no quê? Nos bens deste mundo, as coisas materiais. E o que a gente vai descobrir? Que esses bens materiais não trazem confiança. Por quê? Porque eles podem ser roubados, eles podem ser deteriorados, eles podem ser perdidos. É isso que Jesus fala em Mateus, capítulo 6, dos versos de 19 a 21. Acompanha comigo aí. 6, 19 a 21. Jesus aqui fala sobre os tesouros. Aonde você coloca seus tesouros, a sua confiança? Você coloca a sua confiança nos tesouros daqui na terra, ou você coloca a sua confiança nos tesouros do céu? Dependendo de onde você coloca a sua confiança, isso vai trazer ansiedade ou não. É isso que Jesus está dizendo aqui. Versículo 19. Não acumuleis para vocês tesouros sobre a terra. Qual o motivo? O motivo por quê? Onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas vocês devem ajuntar tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Coração aqui é os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos. E muitas vezes, quando a gente costuma dizer, né, a gente fala que nossos sentimentos estão à flor da pele, né? Qualquer coisinha você já está estressado. Qualquer coisinha você está ansioso. Por qual motivo, muitas vezes? Por esta questão aqui de aonde você coloca o seu investimento, aonde você coloca a sua segurança. É isso que Jesus está falando. Se o teu coração estiver nos teus bens, então você pega um dinheiro, faz uma aplicação, acreditando que esse dinheiro vai te dar uma rentabilidade, esse dinheiro vai te dar um lucro extraordinário. E aí você coloca toda a sua confiança, né, como a gente costuma dizer, você joga todas as suas fichas nesse investimento e acontece alguma coisa que você perde tudo. É o que tem acontecido. Isso acontece todos os dias. Isso acontece em todos os momentos. Nós tivemos vários momentos na história, né? Desde a quebra da Bolsa de Nova York no ano de 1929, que várias pessoas, né, se suicidaram, né? Até agora, né, isso pode chegando até o Rio Grande do Sul, que as pessoas perderam tudo. E aí você começa a olhar a história de pessoas que tinham milhões de dólares, tinham fortunas, e do dia para a noite perderam tudo. Isso não é um caso isolado. Isso é um caso que acontece em todos os momentos. Em quantidades maiores ou, né, em quantidades coletivas, até de uma nação, né, de grupos específicos, né, como foi Nova York, nos Estados Unidos, na quebra da Bolsa, né? Depois, mais recentemente, né, aí, dos anos 2000 para cá, a Bolsa quebrou de novo,
não é verdade? Né? Aquela que eles falam da bolha imobiliária lá nos Estados Unidos, né? Quebrou de novo e a economia veio. Depois tivemos aí 2 anos de pandemia e se quebrou de novo e a economia vai assim. Mas o homem não aprende, ele continua colocando, continua fazendo aplicações, né? Investimentos, jogos de azar. Agora você liga a televisão, praticamente quase todo o programa tem lá um jogo de apostas patrocinando esse programa. E se existe esse patrocínio é porque existem pessoas que confiam nisso. E a quantidade de pessoas ansiosas vai aumentando. Por quê? É a ansiedade de colocar toda a sua confiança nos bens materiais, de fazer apostas. Jesus fala, olha, aonde você fizer a sua aposta, né, pegando aí um termo popular conhecido, onde você fizer a sua aposta, aí estará o seu coração. E aí nós estamos apostando aonde? Nas coisas aqui da terra? Ou nós estamos apostando nas coisas de Deus, né? Numa linguagem mais simples, popular, é isso que Jesus está dizendo. Nós estamos fazendo nosso investimento aonde? Por isso, a primeira lição que ele nos deixa aqui é que nós não podemos confiar nas aplicações do mundo, nos bens do mundo. Claro, como falamos semana passada e repetimos, ele não está dizendo que a gente não pode ter. O que ele está dizendo é que a gente não pode confiar nisso. Por quê? Porque é como você andar em areia movediça. Quanto mais você mexe, mais você afunda. Não é estável. Não é de confiança. Então, esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, que é exatamente o de hoje. Ele continua dizendo o seguinte, né? Não confie nos bens deste mundo. Né? O segundo motivo, você não deve ficar de ansiedade, é porque eles vão poluir a sua vida com a cobiça. Quanto mais o ser humano tem, mais ele quer. A gente já olhou isso, já viu isso? Quanto mais ele tem, mais ele quer. Ele nunca está contente. Paulo fala sobre contentamento. Nós nunca estamos tendo contentamento. Pega uma criança bem pequena, comece a ver como quanto mais você dá, mais ela quer. A gente já começa de pequeno. E a gente cresce assim. Versículos 22 e 23, vamos ler agora. Jesus aqui fala da questão dos nossos olhos, luz e trevas. Então aqui ele fala que se você confiar nos bens deste mundo, nas coisas, o que vai acontecer é que você vai ter o pecado da cobiça. E esse pecado leva ao quê? Se você olhar lá nos 10 mandamentos, né? Não cobiçarás o bem do próximo, não cobiçarás a esposa do próximo. Olha o que ele leva. Leva a roubo, cobiça, leva a assassinato, leva a adultério. Olha quanta coisa a cobiça ela leva. E aqui ele fala isso. E aí Jesus faz essa comparação dos olhos. Versículos 22 e 23 do capítulo 6 de Mateus. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso ou iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Amém. Então, aqui, nesta passagem, Jesus está falando sobre os olhos maus e bons. E claro que o seu olho, né, ele vem da sua consciência, né? Com certeza você já ouviu aquela expressão, que os olhos são a janela, né, da alma. Os olhos são a janela da alma. Então, o que acontece? O seu olho, segundo Jesus Cristo, ele serve como uma lâmpada, uma lanterna que vai iluminar o quê? O seu caminhar. Ou vai levar à escuridão. Conforme você olhar, e aqui é claro, olhar para as coisas materiais, por isso é cobiça, né? Conforme você olhar para as coisas materiais, a maneira que você olhar vai determinar aonde você coloca a sua confiança. Porque muitas vezes nós olhamos para determinado objeto e nós falamos, eu preciso disso, eu quero isso, pois eu vou ser feliz se eu tiver isso. Isso, você quer ver uma coisa interessante? Quando você liga a televisão, você notou
que os comerciais, aquelas propagandas, elas cada vez são mais bonitas, cada vez elas são mais enfeitadas, cada vez elas têm mais tecnologia. Por quê? Porque ele quer te pegar pelo ver. Não pense que tudo aquilo ali é feito de uma forma aleatória, não. Tudo aquilo tem um propósito. Até as cores tem um propósito. Pode chegar numa lanchonete e você vai ver que todas as lanchonetes têm a mesma cor no cardápio, a mesma cor no letreiro, geralmente vermelho. Tudo isso é uma questão, tudo isso é pesquisado. Existem pessoas, psicólogos, pessoal de marketing, propaganda, que trabalha para entrar na sua mente. Veja como que a coisa chega a ser diabólica. Para entrar na sua mente, para atrair o quê? Através dos seus olhos, do seu olhar. E você pode ver, coloca-se pessoas lindas, bonitas, tanto homens como mulheres, infelizmente cada vez menos vestidos, né, para tudo atiçar a sua cobiça. E é claro, eles não trabalham apenas os olhos, mas trabalham também a sua audição, que leva você, olha, você precisa disso. Se você quer ser feliz, né, se você quer crescer, se você quer prosperar, você precisa ter determinada coisa, você precisa ser determinada pessoa, né? E aí ele trabalha não o ser, mas ele trabalha o ter. Você só é alguém se você tiver aquele determinado objeto. Mas nem sempre nós conseguimos aquele objeto da forma correta, porque nem sempre nós temos dinheiro. Então muitas vezes, né, na melhor das hipóteses, a gente estoura o cartão de crédito. Na melhor das hipóteses, cheque especial, pega empréstimo, né? E aí tem um ditado que diz que se você comprar aquilo que não precisa, vai ter que vender o que você precisa para pagar o que você não precisava ter comprado. E é o que? O nosso olhar. E aí, se você não tiver o cartão de crédito, você vai arrumar outros meios. Você vai roubar. Você vai fazer coisas ilícitas. Por quê? Porque a sua confiança está nos bens desse mundo. E quando você confia nos bens desse mundo e você não tem, você passa a cobiçar o do outro, que o outro tem. Aí você passa a cobiçar, você passa a entender que você só é feliz quando você tem o que o outro tem. Isso aí gera ansiedade, porque o outro sempre vai ter alguma coisa que você não tem. Você já notou que as coisas, antigamente você comprava uma geladeira, a televisão durava 30 anos. Hoje ela dura 6 meses. Porque nos 6 meses seguintes aquela já não serve mais. Por quê? Porque já saiu uma geladeira nova, ou no caso aí mais rápido, um celular novo que tem uma tecla nova. Ele só tem uma tecla nova, mas ele é, né? Se era 1, agora ele já é 1.1.2, né? Já é 6 meses depois. A cada 6 meses, pode notar, a cada 6 meses sai um modelo novo de celular, a cada 6 meses sai um modelo novo de carro, a cada 6 meses. Esse é o período. 6 meses. E imagino que já deve estar diminuindo esse prazo a cada 6 meses, a cobiça. Já está desatualizado. E aí, se você não tem, você precisa ter aquele modelo novo. Por quê? Os seus olhos cobiçaram aquele modelo. E aí isso gera o quê? Uma ansiedade porque você não tem. E aí gera o quê? O grande problema hoje são os compradores compulsivos, né? Então a pessoa, ela precisa comprar para ser feliz. Aí ela compra, e depois ela arruma dor de cabeça dobrada, porque ela não fica feliz, agora vai ficar mais infeliz ainda, que ela vai ter que pagar, mas ela não consegue se controlar. E isso tem aumentado hoje. Hoje mais de quase 60% da população mundial está endividada. Quase 60% da população do mundo está endividada. É a cobiça. Então, os olhos aqui, ele representa o quê? Os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas ambições, o que prende a nossa atenção, né? Então, a frase, ela significa aqui que estas coisas representam todo o caráter do homem. Então, o nosso caráter está representado em coisas, no ter, e não no ser. O nosso caráter está representado nas coisas. E muitas vezes a gente, assim, se você olha uma pessoa,
quer estar bem vestida, você dá valor a ela.